Em um dos vídeos aqui do Valer um Livro, eu bati muito na tecla sobre o analfabetismo racial, que nada mais é do que o fato da gente não saber, da gente quase ser analfabeto em questões raciais. Por quê? Porque a gente não aprende na escola, porque a nossa cultura ela é contada, a nossa história é contada por quem tem mais privilégio, né? Por uma galera que descobriu o Brasil, né? Porque o Brasil foi descoberto, claro, não tinha ninguém aqui quando os portugueses chegaram em suas caravelas, né? E aí eu falava neste vídeo justamente sobre essa ideia de que a gente precisa ir atrás deste conhecimento, né? Pra gente não chegar agora, em 2020, e não conseguir apontar e lembrar de uma escritora negra, por exemplo. Ou a gente chegar agora, em 2020, que foi, na verdade, isso foi em 2019, e descobrir que Machado de Assis era negro. A gente tem uma coisa da história dos vencedores, né, de que ganhou essa batalha, e é isso que chega na gente, e a gente tem uma tendência a aceitar essa cultura aí, aceitar o que nos é colocado, o que nos é imposto, e colocar aquilo primeiro como uma verdade absoluta, segundo, não ir atrás de mais conhecimento. E é sobre isso o vídeo de hoje, porque além de fazer uma lista aqui de pessoas, escritores importantíssimos da nossa história, além disso eu quero propor com vocês, eu quero junto com vocês caminhar para que a gente não seja mais analfabeto racial. Antes de eu começar com tudo isso que eu quero falar, é muito importante também a gente lembrar sobre a nossa própria história enquanto seres brasileiros, né? A gente tem uma política, uma coisa muito louca, que sei lá, a nossa independência foi declamada pelo nosso colonizador. Vocês entendem isso? Que Dom Pedro I chegou lá, claro, são várias historinhas ali no meio, tá? Mas resumindo muito porcamente, ele chegou lá, subiu no cavalinho e disse: aí galera, eu sou o imperador do Brasil, tá? Eu sou português, eu colonizei vocês, mas agora vocês são livres, hein? A gente é livre, tipo, ele se botou no bagulho, a gente é livre. Isso nunca tinha acontecido, isso nunca aconteceu em nenhum outro país, né? E aí, e também a gente foi colonizado por um país europeu muito tosco, né? Tinha um retrocesso. Portugal era um país muito pequeno, que tinha poucos poderes na época de seu descobrimento, né? E isso fez com que, por exemplo, e isso quem fala não sou eu, tá? Não é a Tati que tá tirando da bunda essas histórias. A gente tá falando de história do Brasil. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo alguns perfis de professores de história que contam e explicam muito melhor do que eu, porque a minha especialidade não é essa, mas em busca do conhecimento e do não analfabetismo, né, e do não analfabetismo racial, que eu tô trazendo isso pra vocês. Pois bem, Portugal lá, ele tinha essa questão de que quando começaram a nos colonizar, eles também eram muito retrógrados em tudo. E por isso que a gente cresceu com algumas ideiazinhas meio tortas, inclusive em questão de luta de classe, inclusive em questão de lutas raciais, né? Se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, que a galera ficou lá tretando horrores, que se dividiu entre sul e norte, e que tinha uma questão escravocrata, e que também teve uma história muito pesada, e ainda tem até hoje, com o movimento negro, com pessoas sendo mortas, sendo escravizadas e etc, Jim Crow, enfim, umas histórias muito malucas, só que ainda assim tinha uma consciência política e um alfabetismo cultural muito grande. Só que a gente, aqui no Brasil, a gente tem o quê? A gente tem síndrome de vira-lata, bicho. A gente só não sabe da nossa história, como a gente só se compara com os outros, a gente só se compara com o jardim do vizinho, né? Então assim, aconteceu nos Estados Unidos, show, eu sei a história dos Estados Unidos. A minha própria história eu não sei. O que é louco, porque quem me deu a independência foi meu próprio colonizador, que se colocou no balde ali da questão toda. E aí, eu vendo umas aulas sobre isso e também separando essa lista aqui pra vocês, eu cheguei numa palestra da Cidinha da Silva, que eu também citei muito aqui no último vídeo. A lista de escritores que eu vou citar hoje é da Cidinha. Eu vou deixar aqui embaixo essa palestra que ela deu. E a mediadora que estava fazendo essa palestra com ela
comentou sobre um termo que chama epistemicídio. E essa é a coisa mais importante desse vídeo que a gente precisa conversar a respeito. Epistemicídio nada mais é do que a opressão total. É assim, você esquece que existe qualquer tipo de cultura, valor, enfim, de ideias, ideais, que não façam parte do bololô, do baldinho de quem? Dos brancos, ocidental principalmente. Então assim, não faz parte, o branco não falou isso, o branco não falaria isso, o branco não falaria, então não quero saber, né? E é por isso que nas escolas a gente aprende de uma maneira muito mínima sobre questões muito importantes, né? A gente aprende, por exemplo, sobre a Lei Áurea, que a Princesa Isabel foi lá assinar, como a Santa Princesa Isabel, né? A gente aprende sobre o próprio Império aqui no Brasil e as nuances, né, da escravidão aqui no Brasil de uma maneira muito mínima. E também como se a partir do momento que Princesa Isabel assinou lá a cartinha com os 2 atos, acabou a escravidão, não existe mais escravidão, não tem mais nada. Que é muito presente, por exemplo, na obra da Conceição Evaristo. Quando eu falo isso sempre, vou citar, vou repetir, vocês me perdoam aí pela repetição, mas Maria Nova, lá na salinha dela, que é uma personagem da Conceição Evaristo, falando, a minha professora tá dizendo que a escravidão acabou, mas não acabou não, bicho, eu ainda tô vendo isso acontecer, né? Diga-se de passagem, a gente acabou de ter um menino morto, porque... olha que maluco, porque a mãe dele, que é uma empregada doméstica, teve que trabalhar em época pandêmica e possivelmente se fosse o contrário, se fosse o filho da patroa, seria muito diferente, né, o jeito que isso ia ser tratado. Mas se isso não é escravidão, o que é, né? Então assim, a escravidão não acabou, não foi com a assinatura lá da Princesa Isabel. Pois bem, isso sem contar, gente, já falei sobre isso aqui também no canal, sobre Guerra do Paraguai, sobre Dom Pedro II, falando, aí escravos, a gente precisa de uma galera pra ir guerrear lá com o Paraguai, com o Solano Lopes, mas não tem gente não. Eu vou aqui guerrear, eu vou entrar no exército, hein? Eu, imperador, vou entrar, mas vamos fazer o seguinte, quem for escravizado... e que nós somos os últimos da América Latina, inclusive, né, a abolir a escravidão, porque tinha várias nuances de poder aí muito importantes. Na Argentina, por exemplo, já não tinha mais escravidão, não tinha mais escravidão, vírgula, né, mas tinha sido abolida a escravidão. E aí Dom Pedro II fala, então, você negro que vier aqui guerrear junto comigo, você indígena que vier aqui guerrear junto comigo, você vai ser solto depois, né? Você vai ter a sua liberdade. E o Dom Pedro II pagou do próprio bolso algumas liberdades, só que acabou que muitos dos soldados, os que ficaram vivos, porque a maioria morreu, porque você imagina, você guerrear tete a tete ali com um soldado que apesar de ser da sua equipe, é branco, como que ele vai te tratar? Então era o negro que enterrava a galera que pegava peste, era o negro que fazia todas as coisas que o branco não queria fazer dentro da guerra. E aí ele acabava morrendo primeiro, claro, né? E depois voltaram em navio que foi quase navio negreiro, bicha, sabe? Não foi pouca coisa não. Mas enfim, se a gente for detalhe por detalhe da história, a gente vai percebendo que a gente comete esse epistemicídio, né? Que é essa assim, parece que não existiu. E a gente não tá falando só de um esquecimento, a gente tá falando, na verdade, de um apagamento dessas questões sociais e raciais. A gente tá falando de um apagamento da nossa própria história. E é por isso que eu tô aqui usando todos os privilégios que eu tenho pra gente conseguir chegar em mais gente. Conto com vocês pra divulgar esse vídeo pra mais gente possível, pra que todo mundo vá aprendendo e que também a gente tenha essa vontade de ir atrás, sabe? Essa vontade, como já diria Angela Davis, essa democratização do ponto de interrogação. Eu só vou saber da minha história, eu só vou saber por que eu tô aqui e graças a quem que eu estou aqui, independente de quem você seja, né? Independente de quem eu seja, enquanto mulher, enquanto bissexual, enquanto brasileira, enquanto tudo isso, se eu for atrás de conhecimento, se eu for atrás de entender toda essa luta, né? Antes de eu sair por aí falando um monte de besteira que eu não sei porque eu não fui atrás, porque eu não aprendi na escola,
né? Então, com essa lista de 10 escritores aí que eu vou passar pra vocês, que eu vou dividir em duas partes desse vídeo. O primeiro é esse, onde eu explico o epistemicídio, esse subproduto, né? Vocês já pensaram nisso? Que, na verdade, tudo isso que eu tô falando é um produto, um produtinho ali que foi concebido pela nossa colonização, né? Pelo colonialismo. Que é isso, né? Essa ideia de que só vai chegar na gente o que os poderosos quiserem, né? Que chegue. Porque conhecimento não é bom pra população. É ruim você saber demais, bicho. É muito ruim quando você sabe. E, aliás, o conhecimento, gente, é um caminho sem volta. Porque quanto mais você sabe, mais difícil é você aceitar e você ficar quieto e você, sabe? E você também não sofrer. Que, olha, o sofrimento tá aí inerente, né? E lembrando, um fator muito importante, que eu não estou aqui pra ser a garota branca, que é lá a garota branca falando sobre a negritude. Olha lá, querendo reinventar a roda. Não estou reinventando nada. Aliás, a luta racial, por exemplo, que é o nosso foco principal aqui nesses 2 vídeos que a gente vai fazer, ela já tá aí há muito tempo, pessoas há muito tempo, tem um monte de instituto, tem um monte de organização, tem um monte de gente, tem um monte de líder de movimento, o próprio G10, por exemplo, que é um grupo contemporâneo e que luta aí também pela democratização do acesso à informação, pelas questões raciais, as várias organizações que surgiram com a morte, nesse caso do Miguel, com a morte do próprio, enfim, das pessoas que morreram nos Estados Unidos, não só aqui no Brasil. Enfim, não vim reinventar a roda, só vim, na verdade, levar pra mais gente o que eu sei, também conhecer mais, porque com vocês eu vou aprender muito, e levar essa literatura pra mais gente, né? Enfim, vocês entenderam a minha coisa. Fiquem aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Vejam aqui está o vídeo com os 10 escritores negros que você precisa conhecer e que, sei lá, João do Rio, Constituição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, o primeiro editor brasileiro, Cruz e Souza, é tanta gente, muito massa. Fiz uma pesquisa, um roteirinho que tem 20 páginas, então vem comigo, clica aqui, ó, aqui.